Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química para Universidades e Concursos. Eu sou Aldimar, professor de Química, e nesse vídeo resolverei questão do concurso para professor de Química do Colégio Pedro II, que ocorreu em 2016. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos conteúdos que estão sendo postados. A 12ª questão trata de postulados da mecânica quântica. E diz o seguinte: após estabelecidos os postulados que definem os modelos atômicos de Dalton a Bohr, outros cientistas contribuíram com as teorias relacionadas à natureza quântica dos elétrons nos orbitais e na eletrosfera. Dentre essas teorias, destacam-se o princípio da exclusão de Pauli, o princípio da incerteza de Heisenberg e a equação de onda de Schrödinger. Dentre as opções a seguir, marque a que apresenta, na respectiva ordem das teorias, os conceitos e ou postulados corretamente relacionados. Então, vamos avaliar os postulados e assinalar a opção que traga nessa ordem postulados que concordem com o princípio da exclusão de Pauli, o princípio da incerteza de Heisenberg e a equação de onda de Schrödinger. Antes de avaliar os postulados, vamos recapitular resumidamente o que dizem cada um desses trabalhos. Começando, o princípio da exclusão de Pauli diz que partículas quânticas como os elétrons não podem encontrar-se no mesmo estado quântico em um determinado átomo, por exemplo. Então, basicamente, o que o princípio da exclusão de Pauli diz é que dois elétrons em um determinado átomo, em um determinado sistema, nunca terão em comum o mesmo conjunto de números quânticos. Se eles ocuparem o mesmo nível, o mesmo subnível, mesmo orbital, eles se diferenciarão pelo número quântico de spin, que pode ser mais meio ou menos meio. Mas eles nunca terão o mesmo estado quântico. Ou seja, os elétrons que ocuparem o mesmo orbital, eles só podem ocupar o mesmo orbital se eles estiverem emparelhados. E estarem emparelhados implica em terem números quânticos de spin opostos. Isso ocorre porque, para que esses dois elétrons possam ocupar o mesmo orbital, a única condição energética viável é essa, que eles tenham spins opostos e assim a repulsão entre esses elétrons seja minimizada o suficiente para que eles ocupem esse mesmo orbital. O princípio da incerteza de Heisenberg trata da velocidade e da posição das partículas quânticas, como os elétrons. E diz o seguinte, que não se consegue determinar com exatidão a posição e a velocidade de uma partícula como o elétron. Então, no mundo macroscópico, o mundo que pode ser explicado pela mecânica clássica, onde os corpos são massivos e as velocidades não são tão elevadas, né? A posição e a velocidade de uma partícula podem ser determinadas com precisão infinita. Mas as partículas quânticas não podem ser determinadas com essa mesma, não podem ter suas posições e velocidades determinadas com essa mesma precisão. Porque são partículas muito leves. Para se ter ideia, a massa de um elétron é da ordem de 10 a menos 31 kg, ou seja, quase nada de massa, e que se deslocam a velocidades extremamente elevadas.
um elétron pode atingir a velocidade de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo, que é a velocidade da luz. E são partículas muito sensíveis a qualquer perturbação, ou seja, um fóton absorvido por um elétron já é suficiente para modificar completamente sua velocidade e sua posição. Então Heisenberg diz isso, que por essas partículas serem muito sensíveis a qualquer perturbação, é impossível determinar com exatidão a sua posição e a sua velocidade. E que sempre que a gente determinar a posição de um elétron, representado aqui por um x, e o momento linear, representado aqui por ρ, que o momento linear é o produto da massa pela velocidade, uma incerteza estará associada à posição, representada aqui por ΔX, e ao momento linear, representado por Δρ. Certo? Ou seja, em resumo, sempre existirá uma incerteza na posição e uma incerteza na velocidade ou no momento linear. Certo? E o produto dessas duas incertezas sempre será igual ou maior que a constante de Planck cortada dividido por 2. A constante de Planck cortada, ou H cortado, equivale à constante de Planck dividido por 2π. E de acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, entende-se também que se você consegue determinar com uma incerteza pequena a posição de um elétron, ou seja, com uma precisão relativamente boa a posição de um elétron, você não conseguirá descrever com uma precisão tão boa, ou seja, com uma incerteza pequena, a velocidade desse elétron. Em resumo, se a incerteza na posição for pequena, a incerteza do momento linear será grande, e vice-versa. E também que a localização do elétron no átomo não pode ser dada com exatidão, como já foi dito, mas é possível se determinar uma região do espaço onde existe a maior probabilidade de se encontrar esse elétron, né? O que traz à tona a questão probabilística da posição eletrônica. A equação de onda de Schrödinger mostra como calcular um ente quântico que possui todas as informações das partículas. Esse ente quântico é a função de onda, representado aqui pelo psi. E pelo conhecimento dessas funções de ondas, é possível calcular todas as energias de um sistema de múltiplas partículas. Ou seja, pelo conhecimento das funções de onda das partículas que compõem um determinado sistema, é possível obter qualquer informação. Vamos agora, então, avaliar os postulados. Lembrando que o postulado 1 deve concordar com o princípio da exclusão de Pauli, o 2 deve concordar com o trabalho de Heisenberg e o 3 com o trabalho de Schrödinger. Na letra A, o postulado 1 diz que para definir um orbital são necessários 4 números quânticos: n, l, m e s, onde n é o número quântico principal, que equivale ao nível eletrônico em que determinado elétron se encontra. O L equivale ao número quântico secundário, que indica o subnível em que o elétron se encontra, S, P, D, F, G. E a esses subníveis são atribuídos valores: 0 para o S, 1 para o P, 2 para o D e assim por diante. M é o número quântico magnético, que indica o orbital. E S é o número quântico de spin. Então, para determinar um orbital,
não são necessários 4 números quânticos, e sim 3. O número quântico principal para indicar o nível, o número quântico secundário para indicar o subnível e o número quântico magnético para indicar o orbital. O número quântico de spin serve para definir o elétron e não o orbital. Então, o primeiro postulado está errado. E isso, consequentemente, torna toda a letra A errada. Mas podemos avaliar ainda o postulado 2, que diz o seguinte: quanto mais exatamente pudermos determinar a posição de um elétron, menor a certeza da definição de sua velocidade. E sim, isso está de acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, né? Segundo seu trabalho, se a gente consegue determinar com muita precisão a posição de um elétron, ou seja, com uma incerteza pequena, a incerteza será grande na definição de sua velocidade e vice-versa. A posição do elétron ao redor do núcleo é uma questão probabilística. A questão probabilística ela vai se relacionar com a função de onda do Schrödinger, mas ela não parte necessariamente do trabalho de Schrödinger, e sim do trabalho do Heisenberg, né? Onde ele fala que não é possível determinar exatamente a posição do elétron, e sim que o que podemos determinar é a probabilidade de um elétron se encontrar em uma determinada região do espaço. Então, isso está mais para o trabalho de Heisenberg do que para o de Schrödinger. E, portanto, é errado. A letra B diz o seguinte: no primeiro postulado, os dois elétrons de um orbital não podem ter iguais os 4 números quânticos. Sim, isso é verdade, está de acordo com o princípio da exclusão de Pauli, onde fala que dois elétrons em um determinado átomo, por exemplo, não podem ter em comum um conjunto dos 4 números quânticos. Se ocuparem o mesmo orbital, se diferenciarão pelo número quântico de spin. O segundo diz que um elétron só pode ser observado quando submetido a uma perturbação que modificará a sua posição e velocidade. De acordo com Heisenberg, as partículas como os elétrons são extremamente sensíveis a qualquer perturbação do sistema. E o simples fato de realizar uma medição para averiguar a sua posição e sua velocidade já é suficiente para fazer com que a posição e a velocidade deles seja modificado. E é por isso que não dá para determinar com muita precisão essa posição e essa velocidade. Portanto, é verdade. O terceiro postulado diz que a posição do elétron ao redor do núcleo é uma questão probabilística, né? Isso teria que concordar com a equação de Schrödinger, e a gente já viu que está mais para o trabalho do Heisenberg, portanto é falso. Isso torna a letra B falsa. A letra C, no primeiro postulado, diz que os dois elétrons de um orbital não podem ter iguais os 4 números quânticos. Isso concorda sim com o princípio da exclusão de Pauli, portanto é verdade. A gente já viu anteriormente. O postulado 2 diz que quanto mais exata for a determinação da posição de um elétron, menor a certeza da definição de sua velocidade. E a gente já viu que isso concorda com o trabalho do Heisenberg, portanto é verdadeiro. E o terceiro diz que cada função de onda representa a probabilidade de encontrar o elétron numa estreita região específica do espaço. Sim, isso é verdade. Conhecendo-se a função de onda de uma determinada partícula, é possível calcular o que se chama de densidade de probabilidade, que é a densidade de probabilidade de encontrar essa partícula em uma determinada região do espaço. E ela é encontrada simplesmente pelo produto da função de onda pelo conjugado dela. Portanto, é verdade e está de acordo com o trabalho do Schrödinger. Isso torna a letra C verdadeira, né? Mas podemos ainda avaliar os postulados da letra D, que tem algumas informações importantes.
O primeiro postulado da letra D diz o seguinte, diz que para definir um orbital são necessários 3 números quânticos, N, L e M. Né? E sim, isso é verdade. Para definir um orbital são necessários apenas os 3 primeiros números quânticos. A gente já viu isso. O postulado 2 diz que a energia de um elétron é contínua e discreta nos quanta de magnitude. Isso teria que concordar com o trabalho do Heisenberg. Mas na verdade isso é uma observação do trabalho de Bohr, né, onde ele diz que os elétrons ocupam níveis discretos de energia. E o terceiro, isso torna a letra D errada. Né? E o terceiro postulado, que deve concordar com o trabalho do Schrödinger, diz que a equação de onda gera uma função de onda que, pela mecânica quântica, fornece probabilidades de se encontrar um elétron em várias posições. E sim, isso é verdade, está de acordo com o trabalho de Schrödinger. Mas não pode ser a letra D, né? Porque o postulado 2 não concorda com o trabalho de Heisenberg. Assim, a letra C é a correta.